Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 29 de Iyar, quando vamos concluir o capítulo 52, com sua explicação profunda, que o Alter Rebbe nos dá sobre o processo de revelação da Shekhinah, da presença divina nos diversos planos espirituais, chegando até o nosso mundo terrestre. Como se dá esse processo, em que etapas ele se divide, em que consiste. Nós vimos, a partir do exemplo que ele deu, da forma que a alma atua sobre o corpo, nós vimos que existe um estágio intermediário, quando a alma, antes de, por assim dizer, preencher todo o corpo ou as funções de todos os órgãos, no primeiro instante, momento, ela se revela e se concentra no cérebro. Depois ela se expande e se propaga por todos os outros órgãos, a sua energia, dando para cada um a sua característica específica. Da mesma maneira também nós falamos que a luz divina, que é a fonte de energia, a fonte de existência e a fonte de energia vital que mantém e sustenta todas as criaturas e seres de todas as dimensões, de todos os universos, ela também, isso é chamado a Shekhinah. Primeiramente ela se revela e se manifesta, por assim dizer, no cérebro, entre aspas. Aqui corresponde o cérebro, nós falamos que são os poderes, os atributos de ordem intelectual de cada um dos mundos e dimensões, poderes de Chokhmah, Binah e Dat, que eles equivalem, eles contêm dentro de si, ou estão enredados, associados à Torá e às mitzvot. A Torá é a sabedoria divina, as mitzvot, a vontade de Deus. Isso expressa Chokhmah, Binah, Dat, os poderes intelectuais e a vontade divina conforme se encontram em cada mundo. E nós vimos que é a Torá que acaba filtrando e adaptando a Shekhinah, a energia presente, proveniente da Shekhinah, de forma a moldá-la e adaptá-la às características e à capacidade espiritual daquele mundo com suas criaturas, de forma que eles possam conter essa luz, que essa luz possam comportá-la, enfim, e sem qualquer excesso que prejudique até. Nós estávamos vendo que por isso também existe a Torá conforme ela está presente e revelada em cada um desses mundos e dimensões. Então nós falamos na sessão anterior sobre a Torá, como ela está presente e revelada no mundo de Briá. Depois que desceu de Atzilut para Briá, o mundo de Briá é um mundo onde prevalecem os atributos de ordem intelectual. Por isso lá, a parte da Torá que está em evidência é o Talmud, que o Talmud está ligado com análise intelectual, com aprofundamento intelectual, e etc. As razões de ser, os motivos, explicações, interpretações, aprofundamento sobre as leis. Então isso está ligado com Briá. Nós já adiantamos e antecipamos que, por outro lado, a Mishnah não traz as análises, os aprofundamentos, as razões de ser, mas apenas as leis, como são. Kasher ou não kasher, permitido ou proibido, isento ou obrigado. Então, nesse caso, se fala que eles estão, como nós vamos ver, isso está associado mais com o mundo de Yetzirah, chamado plano da formação, porque lá prevalecem as chamadas, os atributos de ordem emocional de Deus, e como nós dissemos, que isso tem a ver com o lado emocional, Chesed Gvurah, que é a fonte das outras emoções, bondade ou severidade. Então tudo aquilo que é permitido, que é kasher, etc., é derivado do lado de bondade, enquanto que aquilo que é interditado, proibido, aquele que é condenado, isso é derivado do aspecto de Gevurah, de severidade. Isso que vai nos dizendo o Alter Rebbe nas suas palavras, o Beit Lapshut, Malchut de Atzilut, Bemalchut de Briá. Depois desse revestimento de Malchut de Atzilut em Malchut de Briá, מתלבשת בהיכל קודש קודשים דיצירה, שהוא חב"ד דיצירה, ובהתלבשותם במלכות דיצירה, נוצרו הרוחות והמלאכים שביצירה. Traduzindo. Depois que Malchut de Atzilut, sempre cada nível, o processamento da luz, da energia daquele nível, como ele desce, né? Qual é a ponte que ele atravessa, por assim dizer, por onde essa luz passa, sempre pelo Malchut, pelo ponto mais baixo daquele mundo. De lá
essa energia, a luz, vai ser transportada para o ponto mais alto, mais elevado, espiritualmente falando, do mundo seguinte, do mundo abaixo. Então ele nos fala depois que Malchut de Atzilut, que é a última mais baixa sefirá de Atzilut, se enreda até em Malchut de Briah. No primeiro momento, a luz de Malchut de Atzilut chega para os poderes de Chokhmah Binah Dat, o lado mais elevado de Briah. Mas depois, para essa luz ser processada de modo que ela possa descer mais ainda para o plano mais abaixo, Yetzirah, ela precisa chegar e passar, como sempre, pelo atributo, pelo nível mais baixo daquele mundo. Portanto, essa luz que era originária de Malchut de Atzilut, ela vai se enredar até em Malchut de Briah. Daí ela pode enredar-se, e daí, depois que ela foi processada, saiu do ponto mais baixo de Briah, onde ela vai chegar, seguindo todas essas regras que a gente já aprendeu, conforme descrito na Kabbalah, ela vai chegar primeiramente no ponto mais alto do mundo seguinte, no ponto mais alto de Yetzirah, que seria o Kodesh HaKodashim, a câmara mais sagrada de Yetzirah, que é Chokhmah Binah Dat de Yetzirah, e como nós já vimos, lá se encontra a Torá conforme está revelada ou compatível com o mundo de Yetzirah. Subsequentemente, quando ela se enreda em Malchut de Yetzirah, e depois de chegar inicialmente no ponto mais alto de Yetzirah, essa luz, essa energia vai sendo processada, passando por todas as sefirot, por todos os atributos daquele mundo, até chegar no atributo mais baixo desse mundo, que é o que vai dar a energia vital, a força de criação para fazer surgir as criaturas que correspondem a esse mundo. Subsequentemente, quando ela se enreda em Malchut de Yetzirah, quando essa luz for processada, baixando de Chokhmah Binah Dat de Yetzirah até Malchut de Yetzirah, surgirão os espíritos e os anjos de Yetzirah. Os espíritos e os anjos de Yetzirah são formados... Interessante, aqui ele traduziu como espíritos, as almas, por quê? Porque no hebraico, de fato, ele diz que lá, Notzru Aruchot ve'amalachim de Yetzirah, tem os anjos de Yetzirah, é um mundo onde prevalecem mais anjos, em Briah são anjos únicos muito elevados, e almas também, mas nós sabemos que as almas têm alguns nomes, o Midrash fala que existem 5 nomes, mas a Kabbalah explica que não são apenas 5 nomes, mas são 5 níveis distintos, e os níveis mais próximos de nós são Nefesh, Ruach e Neshama. Neshama é o mais elevado, aquilo que em hebraico é chamado de Neshama, almas. Isso está associado com o mundo de Briah. Aqui em Yetzirah ele nos fala que surgem Ruchot, Ruach, o espírito, que é um nível da alma, um nível de espiritualidade mais baixo que o da Neshama. De qualquer maneira, ele nos diz que essa existência que surge em Yetzirah, ela ocorre não apenas através do enredamento da Shekhinah nas sefirot superiores de Yetzirah. Como nós falamos, a partir disso, apenas é atraída ou é passada a energia vital da luz divina de um mundo para outro, de Briah, de Malchut de Briah, para Chokhmah Binah Dat de Yetzirah, mas apenas isso não basta. Como nós falamos, essa luz precisa continuar a ser processada, passando e sendo processada por todos os atributos divinos que imperam, que governam nesse mundo, nesse nível, até chegar no mais baixo, que é Malchut de Yetzirah. E a partir de lá vão surgir as almas, os chamados espíritos, Ruchot, que estão num nível mais baixo, inferior às Neshamot, e também os anjos desse nível de Yetzirah. E qual seria a parte da Torá que está evidente no mundo de Yetzirah, conforme nós já esboçamos um pouco acima? Begam misham yamishnah shelefaneinu. Ele nos diz, de lá também, de Malchut de Yetzirah, se deriva também a Mishnah que possuímos. Interessante, quem notou e percebeu, viu que quando ele se referia ao mundo de Briah, ele também falou que de lá é derivado de Malchut de Briah, o Talmud, a Gemara, que possuímos aqui. Ele nos diz que de Malchut de Yetzirah se deriva a Mishnah que possuímos. O que significa esse que possuímos? Ou, traduzindo ao pé da letra, a Mishnah conforme ela está diante de nós. Então, na realidade, explica o nosso Rebbe,
que quando o Alter Rebbe, quando o autor Rav Shneur Zalman enfatiza aqui o Talmud que nós possuímos, ou a Mishnah que nós possuímos, na realidade, por que ele usa essa expressão? Porque no fundo, na verdade, todas as partes da Torá, todas estão enraizadas na sabedoria suprema de Deus, no Chabad de Atzilut, na Chokhmah suprema divina, onde Deus e sua Chokhmah são uma coisa só, né? Porque ele é o sabedor, e ele é a sabedoria, ele é o conhecimento, e etc. Ou seja, na realidade, todas as partes da Torá têm a mesma grandeza e elevação, todas elas representam a sabedoria suprema de Deus, apenas que quando elas chegam até nós, cada uma chega através de um determinado nível. Por isso ele nos diz que aqui ele está tratando do Talmud conforme ele se encontra diante de nós, ou a Mishnah que possuímos nesse mundo. O Talmud que nós possuímos nesse mundo está associado com Briá. A Mishnah que possuímos aqui nesse mundo está associada ou derivada de Yetzirah. Mas na fonte, na origem, em primeira instância, na verdade, todas as partes da Torá igualmente são uma expressão da sabedoria única de Deus, da sabedoria divina que está plenamente unificada com a própria essência de Deus. Mas de qualquer forma, ele nos diz que no mundo de Yetzirah, vegam misham yamishna shelefanenu shehi alachot psukot, animshachot gam ken michabad shel Ein Sof Baruch Hu. De lá de Malchut de Yetzirah se deriva também a Mishnah que possuímos, constituída do que é constituída a Mishnah, de determinações legais, as quais se derivam inicialmente. Essas determinações, de onde elas surgem? Não é como surgiram? Não foi no sorteio, não foi aleatoriamente, Chas v'Shalom. Essas determinações legais, elas também se derivam inicialmente da Chokhmah, Binah e Dat, do abençoado infinito, que é fonte da Torá inteira. Porém, o que acontece na Mishnah não está evidente, não há as razões, não há as explicações, as coisas só têm as leis, como se fossem dogmáticas, assim é o estatuto, assim é. Rak shebechinat Chabad shehem ta'amei halachot, הם מלובשים וגנוזים בגופי ההלכות ולא בבחינת גילוי. Apenas que ele nos diz, não obstante, na Mishnah, as qualidades de Chokhmah, Binah e Dat têm razão de ser. Por que isso é kasher? E por que isso é interditado? Tem razão de ser aquilo que consta na Mishnah, por que isso é permitido e por que aquilo é proibido. Então, a verdade, claro que tem razão de ser, claro que tem explicação, claro que tem significado. Porém, ele nos diz que na Mishnah as qualidades de Chokhmah, Binah e Dat, todo o lado intelectual, que são as razões das leis, não estão manifestas, mas sim discretamente implícitas nas próprias determinações legais. Na Mishnah, tudo está telegrafado, escrito de maneira muito curta e objetiva. Na realidade, por trás das poucas palavras, e palavras muito precisas da Mishnah, está implícito, está discretamente implícito também motivos e razões, e por isso os sábios da Gemara se debruçam sobre cada palavra e às vezes sobre cada letra da Mishnah. Mas isso, esse lado todo intelectual, complexo, profundo na Mishnah está encoberto, está oculto. Por isso ele nos diz, וגופי ההלכות שהם בבחינת גילוי, הן הערת מידותיו של אין סוף ברוך הוא בבחינת גילוי. Enquanto o que está em evidência na Mishnah, as determinações legais em si, explícitas na Mishnah, são uma iluminação proveniente dos atributos emocionais do abençoado infinito, brilhando de força manifesta. Então isso ele nos diz que o que está em evidência aqui é apenas, vamos dizer, a determinação legal, se pode ou não pode, se é kasher ou não. Isso, como nós vimos, é derivado, está associado aos atributos emocionais, que tudo que vem de chesed, disso vai se derivar o kasher, o permitido, o isento, etc. E aquilo que vem de gvurah,
que vem de severidade vai determinar que seja proibido, que não seja kasher, que seja condenado e assim por diante. E nós sabemos que os atributos emocionais, as sefirot de ordem emocionais, são aquelas que reinam e predominam no mundo de Yetzirah. Por isso a Torá, conforme ela se encontra em Yetzirah, ela se expressa através dessa faceta da Torá que vem a ser a Mishnah. Como שנתברר בשם התיקונים, דשית ספירה מקננין ביצירה, שהם דרך כלל שני קבין, ימין ושמאל. להקל מסיטרא דחסד, דהיינו להתיר, שיוכל לעלות אל השם או להחמיר וכולי. Conforme explicado acima, a gente já viu isso no capítulo 39, com uma citação do Tikkun Zohar, que as 6 sefirot de cunho emocional, emocionais de Atzilut, elas têm seu ninho na linguagem, na simbologia cabalística, elas têm o seu ninho, sua morada, elas prevalecem em Yetzirah, ou seja, é no mundo de Yetzirah que as emoções prevalecem, e essas são, na verdade, são 6 emoções, não apenas 2, Hesed e Gvurah, mas conforme explicado também na Kabbalah, essas 6 geralmente se resumem a 2 linhas, e essas 2 linhas estão encabeçadas por Hesed e Gvurah, que seria aquilo que é chamado a linha direita e esquerda, na linguagem, não é? no corpo cabalístico, conforme descrito nos livros esotéricos, expressando-se o lado direito como o lado de Hesed. Isso se manifesta de que forma? Como leniência aláhica, permitir que algo seja elevado a Deus, tornando isso permitido, isso pode ser consumido e pode ser elevado a Deus, enquanto que o lado esquerdo ele se expressa como rigor e não permite aquilo. Então, às vezes prevalece o lado direito, outras vezes o lado esquerdo, às vezes é permitido, mas isso tudo está ligado com atributos de ordem emocional, cujo lugar, cujo ninho, entre aspas, onde eles predominam no mundo de Yetzirah. Portanto, no mundo de Yetzirah também é onde a Torá se encontra, em que faceta, se manifestando através da Mishnah. Porém, em seguida nos diz o Alter Rebbe, na realidade nós sabemos que a Torá, toda a Torá é a sabedoria sublime de Deus, a sabedoria divina que está perfeitamente unificada com Deus. Uma vez que nós falamos, sempre repetimos isso, o ser humano obtém a sabedoria de fora, mas a sabedoria de Deus é intrínseca, é própria a ele, sua sabedoria, a sabedoria dele mesmo, ele conhece a tudo conhecendo a si mesmo, portanto ele é a própria sabedoria. Isso se refere a Chokhmah de Atzilut, a sabedoria sublime e suprema de Deus, conforme se encontra no mundo de Atzilut, onde tudo está perfeitamente unificado com Deus, em perfeita união com o Criador. E nós falamos que toda a Torá por completo, em todas as suas facetas, é originária da Chokhmah de Atzilut, da Chokhmah suprema. Por outro lado, aqui nós falamos o Talmud, quando falamos de Talmud, Mishnah, conforme estão diante de nós, Talmud está associado com Briah, Mishnah com Yetzirah, etc. Aparentemente, então, será que eles estão num nível de menor, não estão tão integrados ou tão unificados com a divindade, não representam essa essência divina pura, não é? Autêntica, como está em Chokhmah de Atzilut? Então nos explica o Alter Rebbe, e na verdade a Torá ela é sempre em todos os estágios e todas as dimensões, a sabedoria divina está integrada perfeitamente com Deus, quando ele e sua sabedoria são uma coisa só. Aqui, na verdade, ele está nos dizendo que essa unificação perfeita se revela, se manifesta apenas no mundo de Atzilut. Aqui, quando nós falamos em Mishnah no mundo de Yetzirah, Gemara no mundo de Briah, então ele nos diz, Ve'akol al pi chokhmah ila'ah de Atzilut, ubina vedat klulot ba umeyuchadot bein sof baruch hu, ki betoch kulan melubashot chabad de Atzilut, sheor ein sof baruch hu meyuchad bahem betachlit haichud. Isso que ele nos faz essa ressalva, porém, todas essas determinações legais, como o Talmud,
são ditadas no final das contas pela Chokhmah suprema de Atzilut, mesmo que o Talmud está em Briá, estando Binah e Dat incluídas nela, na Chokhmah, e as determinações legais estão unidas com o abençoado infinito, porque todas elas expressam a Chokhmah, Binah e Dat de Atzilut. Ou seja, mesmo quando a Torá descendeu de nível para nível, se adaptando a cada mundo, no mundo de Briá prevalecendo o aspecto da Torá, que é o Talmud da Gemara, no mundo de Yetzirah, o aspecto de Mishnah, no mundo de Asiá, Mikra, e assim por diante. Mas no final das contas, ele nos diz que todos esses níveis, na essência, expressam a Chokhmah Binat de Atzilut, que estão totalmente fundidas em união absoluta com a abençoada luz infinita. Portanto, seja o Talmud ou seja a Mishnah, por mais que na prática eles se revelem, cada um deles respectivamente em Briá ou Yetzirah, mas na realidade eles continuam envolvidos, eles continuam presos, derivados a Chabad, a Chokhmah de Atzilut, do plano mais elevado, mais supremo. Dentro deles, em qualquer plano que eles estejam, sempre vai estar também manifesta, enredada, revestida, Chabad de Atzilut, que representa a luz divina completamente integrada, perfeitamente unificada com Deus. Ele nos diz, Vechen, bederach ze yarda shechina benitlabsha, beichal kodesh kodashim de Asiá. E agora ele chega até o estágio final abaixo, ele nos falou de Briá e Yetzirah, e ele nos diz que da mesma forma, também a Shekhinah acaba se revestindo na câmara mais sagrada do mundo de Asiá, e isso vai dar origem, surgimento, a possibilidade de surgimento de todas as criaturas de Asiá. E de lá também vai ser derivada a Torá, na sua manifestação, quando ela está presente na faceta de Mikra das Escrituras. Por um caminho similar, a Shekhinah então desce de Malchut de Yetzirah, do plano mais baixo de Yetzirah, para chegar no plano mais elevado do mundo subsequente, que é Asiá, e se enreda na câmara mais sagrada de Asiá. Aqui nos diz o Alter Rebbe isso de forma geral, conforme descrito na Kabbalah. De forma mais específica e detalhada, Bechol olam migimel olamot elu mitchalek lirvavot madregot, anikraim gam ken olamot pratim. Cada mundo desses três mundos, Briá, Yetzirah, Asiá, se subdivide em dezenas de milhares de níveis, também chamados mini-mundos. Cada um desses níveis é como um mundo à parte, mini-mundos em si mesmos. Mas na realidade, todos eles têm em comum o fato de que a Shekhinah, originalmente que é Malchut de Atzilut, aquele poder que se revela primeiramente em Malchut de Atzilut, no final das contas, ela está enredada na Malchut de cada mini-mundo. Ou seja, que Malchut de Atzilut está presente em Malchut de Briá, Malchut de Atzilut está presente em Malchut de Yetzirah, como está presente também em Malchut de Asiá. E mais do que isso, cada um dos níveis derivados desses mundos, desses três mundos gerais, milhares, dezenas de milhares de mundos, em todos eles, no Malchut, no ponto mais baixo desse mundo, está manifesto, está presente, se revela também algo original da Shekhinah, no seu plano original, Malchut de Atzilut. Então isso ele nos diz, Malchut de Atzilut está enredada na Malchut de cada mini-mundo, sucessivamente descendo e se enredando, e sempre naquele processo ela se manifesta primeiro na parte mais alta daquele mundo, até descer e ser processada e chegar até o ponto mais baixo daquele mundo espiritual. E se enredando na câmara mais sagrada, que é Chokhmah Binah e Dat, do mini-mundo que está num nível abaixo do anterior, Malchut de Atzilut, Melubeshet Bemalchut Shel Kol Olam Prati, Yoredet Umitlabeshet Beichal Kodesh Kodashim, Sheu Chabad Shebeolam Shelemata Mimeno Bemadrega. Aquilo que a gente já disse, já explicou, que essa luz ela desce do ponto mais alto até chegar no ponto mais baixo, mas mesmo quando ela chega no ponto mais baixo, ela ainda contém dentro de si a essência original, que é aquela luz, aquela energia em Malchut de Atzilut. Então, sempre passa por esse processo, do ponto mais baixo, chega até o ponto mais alto, do nível seguinte, etc. No nível seguinte, depois é processada, descendo do ponto mais alto até o mais baixo. Do ponto mais baixo vai se dar a energia, vai se dar o surgimento
de onde vai se conceber a existência das criaturas e seres daquele mundo, e mesmo naquele ponto mais baixo está presente a revelação original da Shekhinah em Malchut de Atzilut. E aqui o Alter Rebbe nos traz uma agarra, um adendo, de acordo com a Kabbalah, o Bazei Yuvan Lashon HaKatuv Malchut HaMalchut Kol Olamim, que a partir disso nós podemos entender o sentido mais profundo daquilo que os Salmos querem nos dizer. Salmo 145, 13, que o teu Malchut, a tua sabedoria é Malchut em todos, a soberania em todos ou para todos os mundos. Ou seja, parece que aqui desse versículo se entende que há dois níveis: Malchut Ha, a tua soberania, Deus, que isso, como nós vamos ver, faz alusão a Malchut em Atzilut, Malchut, o atributo de Malchut, reinado, soberania, conforme está unificado com Deus em Atzilut, por isso chamado Malchut Ha, tua soberania. Existe Malchut Kol Olamim, Malchut conforme se encontra em todos os mundos subsequentes. Então aqui a novidade que o versículo vem nos trazer é que Malchut Ha, o nível mais elevado de Malchut, o teu Malchut em Atzilut, que está integrado, unificado contigo, Deus, ela é a própria Malchut Kol Olamim, está presente na Malchut de todos os mundos subsequentes, dos planos mais baixos e inferiores. Então, baseado naquilo que nós estudamos acima, podemos entender que o Malchut de todos os níveis, a Sfirah de Malchut, conforme está presente em todas as dimensões, Malchut de Briah, Yetzirah, Asiah, ela contém dentro de si, em qualquer nível que esteja, ainda contém a essência original de Malchut de Atzilut, a revelação da Shekhinah. Portanto, Malchut Ha, que é o Malchut de Atzilut, em Atzilut todos os atributos estão perfeitamente unificados com Deus, até os recipientes, e o Begarboichad, enfim, isso está presente em todos os planos, em todas as dimensões. Isso seria o sentido místico de Malchut HaMalchut Kol Olamim. Finaliza esse capítulo Alter Rebbe nos explicando que da mesma maneira que isso acontece nessas dimensões, nesses mundos de Briah, Yetzirah, Asiah, que sempre a câmara mais sagrada é aquela que contém inicialmente, originalmente, a luz e energia divina, e ela de lá vai emanar essa luz para os níveis inferiores, até possibilitar o surgimento das criaturas de cada nível. Então ele nos diz: Vehinei me'ashchina melubeshet beichal kodesh kodashim shel kol olam ve'olam, klali o prati, נמשך ומתפשט ממנה אור וחיות לכל העולם והברואים שבו, נשמות ומלאכים וכולי, כי כולם נבראו בעשרה מאמרות שבמעשה בראשית, שהם דבר השם הנקרא בשם שכינה. Traduzindo, da Shekhinah enredada. Shekhinah então vem de Malchut de Atzilut. Shekhinah é aquele ponto que acaba se enredando, se revestindo no nível mais alto de cada mundo, enredada na câmara mais sagrada de cada mundo, ou mini-mundo, como nós falamos, não é? Que isso envolve todos os níveis. De lá fluem luz e energia para esse mundo, ou esse mini-mundo, para esse mundo inteiro. Então, dessa da Shekhinah, conforme ela se revela e se manifesta, conforme, assim como a alma primeiramente pousa no cérebro, e de lá se propaga para todos os outros órgãos. Da mesma forma, na analogia da Shekhinah enredada na câmara mais sagrada de cada mundo, fluem a luz e energia para esse mundo inteiro e para as criaturas dentro dele, tais como almas, anjos, quando são os mundos espirituais, etc. Pois todos eles são criados não pelo próprio mundo, mas sim por meio dos 10 pronunciamentos, e pronunciamentos, como a gente já falou, isso representa a força de Deus que é externada para surgir em criaturas externas, criaturas que aos seus olhos das criaturas parecem externas, separadas, apartadas do Criador. Então, sim, por meio dos 10 pronunciamentos do ato criativo, que na Bíblia são a palavra de Deus, entre aspas, denominada, esse termo de palavra de Deus, na Kabbalah é chamado de Shekhinah. Portanto, a Shekhinah ela paira na câmara mais sagrada de cada mundo, que isso está acima daquele próprio mundo, daquela dimensão, e depois, conforme ela é processada, conforme ela é atraída
dessa câmara mais sagrada, a partir dela, ela tem o poder da energia divina, poder de criação, e a partir dela que vão surgir dessa energia divina original, que isso é a palavra de Deus, a expressão verbal de Deus, metaforicamente falando, a partir disso, da palavra de Deus, em cada mundo é que vão surgir as criaturas e seres daquela dimensão.